Oi, eu sou a Emily e nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com você a respeito de uma técnica que se chama pesquisa em grade. Em todo o nosso estudo sobre o aprendizado de máquina, eu trouxe várias bibliotecas para a gente trabalhar. E toda vez que eu vou trabalhar com essas bibliotecas, eu falo assim, esse valor aqui vem por padrão já com a biblioteca. Não sei se você reparou, mas praticamente todos os códigos aqui eu falo isso. Olha, ele vem com esse valor por padrão, ou ele vem com essa configuração por padrão e assim por diante. Os modelos, gente, de aprendizado de máquina, eu digo assim, a maioria, se não todos, eles contêm vários hiperparâmetros que a gente pode alterar para modificar como que a nossa estrutura ali, como que a nossa máquina, ela vai aprender. Então, esses valores que eles colocam já por padrão, eles são meio que os melhores encontrados na hora da codificação da biblioteca. Então, eles acharam esses hiperparâmetros aqui, nesses valores, eles retornam um aprendizado melhor. Então, a gente vai colocar ele como padrão. Só que isso depende muito do dado que você tem, do dataset que você vai trabalhar. Então, o que eu quero que você saia daqui pensando hoje, que você tenha aprendido com esse vídeo. Como que eu consigo saber quais são os melhores hiperparâmetros para mim conseguir trabalhar? Você conseguir essa combinação dos melhores hiperparâmetros para o seu conjunto de dados, ela é excelente. Mas você precisa de algumas técnicas aí para conseguir enxergar quais são os hiperparâmetros que você pode alterar em primeira conversa, né? O que eu tenho, o que eu posso alterar. E essas informações você vai conseguir através da documentação. E depois, quais são os valores que eu posso testar? E é isso que a pesquisa em grade ela vai te oferecer. Eu trouxe aqui para a gente analisar um hiperparâmetro da regressão logística que a gente viu no vídeo anterior a esse. Se você ainda não viu a respeito da regressão logística, eu vou deixar no card aqui em cima para você assistir, porque eu não vou explicar o que está acontecendo aqui no código não. Eu só quero analisar um hiperparâmetro com você para me te ensinar como que você pode trabalhar essa questão da pesquisa em grade. Mas então vamos lá, eu criei aqui a minha regressão logística com o dataset Wine, que é um dos datasets oferecidos aí pela sklearn. Eu não vou entrar muito em detalhes a respeito dele não, eu só fiz mesmo o carregamento das informações, eu separei aqui, né, entre as nossas variáveis independentes e a variável dependente, e aqui eu fiz a regressão logística. Do vídeo anterior para esse, eu só modifiquei um pouquinho a forma da gente chamar o modelo de regressão logística. Isso aqui está um pouquinho diferente, porque eu importei ela diferentemente. Então, só isso que está de diferente de um código para o outro, tá? E essa questão das máximas iterações aqui, eu tive que arrumar elas também. Por quê? Aí já entra essa questão, não é o exemplo que eu trouxe aqui para a gente analisar mais a fundo, mas isso aqui é um hiperparâmetro também. Por quê? A máxima de interação que ele tem aqui é de 100 por padrão na biblioteca. Só que quando eu rodo com 100, ele não dá certo. Quer ver? Deixa eu conectar aqui e já eu volto para mostrar que isso não vai funcionar. Aqui, gente, eu carreguei tudo, fiz a execução e não passei quais são as máximas iterações que eu quero. Qual que é a quantidade máxima de iteração. E ele gera um erro aqui para mim, olha, de convergência, que ele não conseguiu convergir. Por padrão, igual eu estava falando para vocês, ele usa esse aqui, olha, o LBFGS. Tem toda a explicação a respeito dele, não vou entrar na explicação aqui nesse vídeo agora, mas quem quiser procurar, pode procurar por isso daqui. E você vai ver que as iterações máximas que ele consegue, que ele já está ali programado para fazer, são 100. Então, se você quiser alterar essa informação, você tem que colocar aqui em cima. Tá? E ele diz aqui que ele não está conseguindo, né? Ele dá um aviso aqui de convergência, que ele não conseguiu, ele falhou ao convergir. E o que é essa convergência? O algoritmo, gente, a gente fala que ele convergiu quando você passar mais conhecimento para ele, digamos assim, quando você treinar mais ele não vai, assim, melhorar mais tão significativamente, sabe? Não faz muito sentido você deixar ele ali estudando mais. Ele não vai aprender mais. Digamos que ele chegou ali num limite razoável de conhecimento para o problema em questão. Igual eu falei anteriormente,
todos esses hiperparâmetros aqui, eles foram analisados e setados aqui como padrão, porque faz mais sentido ali pensando num contexto geral. Mas cada conjunto de dados vai exigir configurações distintas. Então é isso que você tem que se atentar, certo? Eu vou voltar aqui para as minhas máximas iterações. Eu fui subindo elas até chegar nas 5.000 e ele parou de dar esse erro de convergência, então eu deixei esse 5.000, esse valor de 5.000 para esse dataset aqui, o Wine. Eu voltei aqui, gente, as máximas iterações para 5.000 e terminei de rodar o meu código aqui e ele gerou uma pontuação de 0,994, né? Quase 100% ali de pontuação, né? O nosso score. Então aqui eu trouxe esse exemplo aqui para você ver o que vai ser retornado, qual o score que vai ser retornado quando a gente não mexe em nenhum hiperparâmetro. A gente precisou mexer só nessa questão aqui das máximas iterações para ele conseguir aprender realmente, né? Porque ele não ia conseguir nem aprender com aquela configuração padrão de 100 iterações apenas, tá? Então eu tive que alterar isso daqui e aí, assim, eu já começo a mostrar para você como que isso vai implicar, né? Como que esses hiperparâmetros, eles implicam realmente no aprendizado. Tem hiperparâmetro que se você não alterar, seu algoritmo não consegue nem aprender, né? Não consegue nem trabalhar ali com os dados, certo? Mas não é esse exemplo, né? Acabou sendo um exemplo aí, mas não é esse exemplo que eu quero estudar com você. O parâmetro que eu quero conversar com você é esse parâmetro aqui, olha, o C. Não vou entrar muito a fundo nele não, eu trouxe até aqui uma explicação do que ele seria, porque não é o foco desse vídeo, tá? Eu não quero explicar todos os hiperparâmetros que tem aqui pra gente trabalhar. Não é isso, eu quero só explicar o que eles são e como você pode fazer essa pesquisa em grade para encontrar qual que é o melhor valor para você trabalhar dentro do seu algoritmo. Mas então vamos lá, esse hiperparâmetro C, ele controla a força da regularização. Valores menores de C, eles especificam uma regularização mais forte, o que significa que os coeficientes do modelo serão mais fortemente penalizados, levando a uma simplificação do modelo. Por outro lado, valores maiores de C diminuem a força dessa regularização e permite que o modelo se ajuste mais aos dados de treinamento. E essa regularização, igual eu já tinha comentado anteriormente, ela vai afetar a complexidade do modelo. Então, eu quero que você pense o seguinte, qual que é o valor que eu vou conseguir um melhor desempenho do meu modelo? Resumidamente é isso, é para isso que a gente vai aplicar a pesquisa em grade. E como que ela vai funcionar? A gente vai testar realmente quais são alguns valores que façam sentido de aplicar nos hiperparâmetros para ver como que a rede, como que a estrutura vai funcionar e vai aprender depois. Nesse exemplo aqui, a gente está medindo a questão da pontuação final dela. A gente vai analisar ali o score, alterando alguns valores, né, entre alguns valores ali do parâmetro C. E se a gente tivesse que selecionar valores para 2 ou mais parâmetros, a gente ia criar aí uma espécie de grade mesmo. A gente ia combinar os possíveis retornos, né, com cada joguinho ali ou com cada grupinho mesmo, né, de hiperparâmetros. A gente ia fazer uma análise, uma combinação ali de tudo que a gente poderia aplicar e depois fazer esse teste. Mas eu não vou analisar mais de um parâmetro não, eu quero aqui só te ensinar como que você pode fazer isso e a gente vai analisar ali o parâmetro C. Por padrão, esse parâmetro C, ele vem com um valor setado ali para 1, tá? Então, pensando que esse treinamento da rede com um parâmetro igual a 1, ele retornou aqui 0,994 de score. Então, para mim pensar, eu vou testar alguns valores, o que eu pensei aqui? Em trazer alguns valores menores que ele e alguns valores maiores que ele, sempre seguindo o mesmo padrão aqui, né, de 0,25 a menos ou 0,25 a mais. E aí a gente vai ver como que ele vai se comportar nessa numeração ao redor ali da configuração padrão, né, que no caso é o valor 1. Então eu criei aqui uma lista com todos esses valores, criei esse score aqui para ir armazenando mesmo os resultados que a gente for obtendo, né, ao longo desse for aqui.
Então, para cada um dos valores de C, então primeiro ele vai começar aqui com 0,25, 0,5 e depois, né, vai indo até chegar no 2. Então, para cada um desses valores, eu vou chamar o meu modelo e vou setar o C igual a choice, que é igual a essa escolha aqui. Então, eu seto esse parâmetro para esse valor. Então, no caso aqui, a primeira vez vai ser 0,25 e vou colocar um model.fit nos meus dados aqui. Então, eu passo os meus dados de treinamento, né, as minhas variáveis independentes e a minha variável dependente aqui e peço para minha lista aqui, né, que eu criei essa estrutura aqui, ela fazer um append aqui no meu modelo score, que é os mesmos valores aqui, né, que é a mesma estrutura aqui, o mesmo teste que eu fiz, que eu quero achar é a pontuação, igualzinho eu fiz aqui em cima, eu faço aqui embaixo também, e aqui eu pedi para ele imprimir toda esse resultado, né, que ele me retornou aqui, todos esses, acho que é 8, né, 8 resultados que ele retornou aqui. Vamos analisar o retorno que ele deu. Aqui com o valor 0,25, ele deu 0,97, perceba que é menos, né, a pontuação é menor que o valor padrão de 1. Depois, passando aqui para 0,5, ele começa a melhorar, tá vendo? Ele já passa para 0,98. 0,75 ele deu um 99,43. Ele já chegou, gente, no valor, olha, de 0,75 para 1, ele foi igualzinho. Olha, ele não melhorou nem piorou, né? Ele manteve a pontuação final dele ali, o score, igualzinho. Aí o 1 aqui, ele chega com o mesmo resultado, né, que ele deu aqui, e depois 1,25 tal, aí ele pega e mantém, olha, ele não tem, né, uma mudança tão significativa, ele vai mudar só do 1 para 1,25, que aí ele chega ao 100%, né, da pontuação dele, depois ele não melhora mais. Então, o que a gente pode inferir a respeito dessas informações aqui? Deixar um valor de C maior que 1,25, e 1,25, ele não vai fazer muita diferença, né? Ele resultou ali na mesma pontuação. E menor que ele também, né? Pensando aqui agora, menor que 0,75, ele tá pior, né, que o resultado de 1. Então, essa análise aí você pode fazer, né, para todos os hiperparâmetros que contém cada uma das bibliotecas, certo? E você vai analisando para ver como que ele vai se encaixar melhor ali na lógica do seu aprendizado de máquina. E eu não sei se você percebeu, mas eu deixei um pequeno errinho aqui de propósito mesmo, porque o que a gente fez aqui? A gente testou o nosso código, a gente mediu o score dele, o conhecimento dele, em cima dos nossos dados de treinamento. A gente não separou o conjunto de dados de treinamento e o conjunto de dados de teste, tá? Eu não trouxe aqui propositalmente para ver se você já está alinhado aí com as etapas, né, de um aprendizado de máquina, mas pensando em uma aplicação real, você precisa sim separar entre o conjunto de dados de treino e o conjunto de dados de teste, tá? Eu não fiz isso porque também não era nem o foco aqui do vídeo. Eu queria te explicar o que vinha a ser a pesquisa em grade. E se você não sabe como separar os seus dados entre treinamento e teste, eu já gravei um vídeo aqui nessa playlist mesmo sobre o aprendizado de máquina a respeito dessa separação do nosso dataset. Se você ainda não viu, tá aqui em cima no card. Bom, gente, é esse o conteúdo que eu quis trazer com esse vídeo. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só colocar aqui embaixo nos comentários para mim. Eu peço para você se inscrever no canal, deixar o seu gostei e sempre acompanhar os conteúdos aqui. Bons estudos para você, muito obrigada e até a próxima. Durante todo o nosso estudo do aprendizado de máquina aqui, eu sempre falo assim, esse aqui vem com essa... 9943820224719101, tá igualzinho mesmo.